Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos mais uma vez aqui juntos, né? Faça frio, faça sol, faça chuva, aqui estamos nós, né? Porque é o que eu digo. Aqui o Espírito Santo de Deus aquece os nossos corações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu vou, nessa ministração, eu quero falar sobre dois personagens da palavra de Deus e nós vamos orar falando com o Senhor para que dê clareza, que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, o Senhor é supremo. Amém. Nos entregamos totalmente ao Senhor. Glória a Deus. Precisamos do Senhor desesperadamente. Que a tua presença em nós abra cada porta que precisa ser aberta. Cure cada ferida essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu vou estar falando sobre dois personagens bíblicos, né? Muito conhecidos. E hoje eu vou focar outro lado, né, da história deles. Normalmente nós ouvimos falar sobre sempre alguma coisa, e hoje eu resolvi, falando com o Senhor, Deus me mostrou algo nessa ministração que nós podemos linkar os dois personagens. Glória a Deus. Amém? Então, em Juízes, do capítulo 13 ao versículo 16, nós vamos encontrar a história de um personagem bíblico muito conhecido, chamado Sansão. Amém? Amém. 13, do capítulo 13 ao capítulo 16. Nós vamos ouvir falar sobre Sansão. E sempre que nós ouvimos falar sobre Sansão, a gente fala que ele foi enganado pelos filisteus, e a Dalila que foi usada para enganar Sansão, né? E ele descobriu o segredo que ele tinha, né? Mas essa noite nós vamos invocar outra coisa. Sansão foi um homem escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Recebeu uma unção extraordinária, uma força sobrenatural e um propósito divino. Sansão nasceu com um propósito divino. Amém. A mãe dele era estéril. E ele, então, é o único filho daquele casal, né? Mas sua maior batalha não foi contra os filisteus. A sua maior batalha não foi contra Dalila. A sua maior batalha foi contra si mesmo. Sansão, ele teve que batalhar contra si, porque ele era uma pessoa que ele já nasceu com um dom, ele foi consagrado no ventre, né? E todos sabem que ele tinha o voto de Nazireu, né? Cabelo comprido. Então, muitas vezes nós pensamos que o que destrói uma pessoa é a falta de talento. Sansão tinha muito talento. Amém. Tudo que ele fazia, né, ele vencia, era uma vitória atrás da outra. Ou então uma falta de oportunidade. Não, é um homem que nasceu já... É uma pessoa que já nasceu com oportunidade. Se nós podemos falar que alguém já nasceu sabendo a que veio, foi Sansão, né? Ou então falta de recursos. A Bíblia não fala que Sansão foi uma criança pobre, que os pais de Sansão eram pobres. Não fala. Ele devia ter muito recurso. Mas na vida de Sansão foi o orgulho e a dureza de coração que o levaram à queda. Ele já foi consagrado no ventre, ele já nasceu crente, vamos dizer assim, né? Então, o orgulho faz a pessoa acreditar que está no controle. O erro de Sansão foi achar que ele dominava.
que ele tinha poder na força dele, que ele tinha muita força. E ele não olhou para ver, e ele não atentou que a força que ele tinha vinha de Deus. Então Sansão começou a confiar mais no dom que ele tinha. Então é alguém da igreja. Nós na igreja precisamos tomar cuidado, porque de repente nós podemos incorrer no erro de Sansão. Então, ele confiou mais no dom que ele tinha do que no Deus que deu o dom para ele. De quem era o dom? De Deus. Ele era apenas um canal por onde aquele dom passava. Aleluia. E as coisas aconteciam. Então, vitória após vitória, ele começou a acreditar que sempre conseguiria vencer na força dele. O orgulho é perigoso, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. O orgulho santo é terrível. Aquele que eu sou melhor que o meu irmão, aquele que eu tenho mais dom do que não sei quem. Então, muito cuidado com o orgulho, porque faz a pessoa esquecer sua dependência de Deus. E por isso, ao iniciar esse culto, essa ministração, eu chamei o Espírito Santo, porque é Ele que está ministrando aqui essa noite. Aleluia. Se eu achar que é a pastora Maria Nália, com certeza vai dar ruim. No final não vou chegar ao que Deus quer para nós essa noite aqui. Mas é o Espírito Santo de Deus quem está pregando essa noite e me usando para levar a mensagem. Amém? Amém? Então, muitas vezes dizemos, eu consigo sozinho. Já estou tão acostumada a fazer tal coisa, já estou tão acostumada a cantar, já estou tão acostumada a pregar, já estou tão acostumado a trabalhar aqui e ali na igreja. Tranquilo, eu consigo sozinho. Eu sei o que estou fazendo. Isso é orgulho. E foi a queda de Sansão, foi o orgulho. Eu digo para você que ninguém conseguiria derrubar Sansão se não fosse o orgulho. Ele derrubou a si próprio. Amém, amados? Amém. Então, nós podemos cair no erro de que nada vai acontecer comigo. E nós somos falíveis. Além de ser falíveis, nós não somos eternos nessa terra. Amém, amados? Amém. Não somos. E a partir do momento que eu saio, outro está preparado para tomar o meu lugar. Então foi exatamente assim que Sansão viveu. Eu sou o cara, né? Ele poderia dizer, esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. Ele brincou com os limites da força dele, né? Então brincou com a tentação. Ele achou que ele era bom mesmo, ele era bonitão, e brincou com o pecado. Na igreja, com dom, com força, com sabedoria, vencendo todas, ele caiu em pecado. É possível. E até quando eu estava preparando essa ministração, eu comecei a pensar, por que tantas coisas acontecendo hoje, né, com a igreja de Jesus Cristo na terra, né? Se não, estrelas que caem, que são meros homens. Então, até que um dia Sansão perdeu aquilo que julgava impossível perder. Ele nunca imaginou que aquele dom um dia poderia ser tirado ou
ainda pregam, ainda trabalham, mas estão se afastando da presença de Deus. É possível, pastora? É, totalmente possível. Eu estou na igreja, eu estou fazendo a minha função, mas eu estou distante de Deus. E ele vai perdendo a presença de Deus aos poucos, sem perceber que ele está se afastando de Deus. Então, a dureza do coração nos faz ignorar os alertas de Deus. O próprio fato de quando ele vai apresentar, né, a mulher que ele havia escolhido, os pais deram um alerta para ele. Mas não tem tantas mulheres de Israel aqui, por que você vai pegar uma mulher que é dos filisteus, nosso inimigo? E como até hoje, né, acontece com os jovens. Ele se converte depois. Nada a ver. Nada a ver. Ela se converte depois. Eu vou continuar, tal. Ela vai ver que não existe um Deus melhor do que o Tirou nosso. da igreja. Então a tendência é, ao invés de você tirar do mundo, você vai para o mundo. Amém, queridos? Sim. Então Deus avisou Sansão diversas vezes. Se nós lermos os capítulos 13 ao 16, nós vamos ver Sansão sendo alertado. Cuidado, cuidado com os filisteus. Né? Mas ele insistiu em caminhar na direção errada. É assim que é o pecado. O que a palavra de Deus diz sobre o pecado? Você não peca. Primeiro você vê, você namora o pecado, você se agrada do pecado. Quando você percebe que você está caído. Então, o coração endurecido sempre encontra justificativas para continuar errando. Sabe? A autojustificação que Adão cometeu lá no Éden foi a mulher que chama de Deus. Ainda culpa a Deus ainda. Né? Foi a mulher que chama de Deus. Então, essa é a característica da autojustificação. Eu me justifico diante do pecado. A dureza espiritual
mesma forma, presta atenção no que eu vou dizer agora. Sabe qual foi o erro de Sansão? Ele achava que ele poderia continuar vivendo da forma que ele vinha se degradando, caindo. Ele achava que ele poderia continuar nessa vida e ainda desfrutar da unção. Ou seja, você já viu aquela pessoa que fala assim: ah, a minha vida na igreja é uma coisa, a minha vida no trabalho é outra, a minha vida em casa é outra. Ou seja, são 3 personagens, 4 personagens numa única pessoa. Não é? Ele não quer, ele acha que a hora que ele chegar na igreja, tá tudo certo. Não, ele chega na igreja, baixa a unção nele e ele faz o que tem que fazer. Então, assim como ele vai trabalhar e pela habilidade que ele tem para trabalhar lá no trabalho dele, ele acha que chegando na igreja, Deus vai aceitar qualquer coisa da parte dele. O que vocês acham disso, hein, gente? O que é isso? Já fala mecanicamente, já sabe. Já! Ele sabe a Bíblia de cor, ele conhece tudo certinho, né? Vamos colocar em termos de ministério. Toca muito bem, canta muito bem, prega bem. Ah, isso aí eu tiro de letra, né? Eu acho muito lindo uma pregação onde o Paul Yang-Shu, o pastor da maior igreja do mundo na época, lá na Coreia do Sul, o Paul Yang falou assim, ele falava assim: se eu não buscar, meu Deus, eu entro na plataforma inseguro. Um homem que conhecia a palavra, administrou a maior igreja da época, hoje ele é falecido, né? Já está com o Senhor. Mas ele dependia para cada ministração que ele fazia. Ele dependia totalmente do Espírito Santo. Amém, gente? E no caso de Sansão, ele achava que ele poderia chegar, agora eu sou na igreja, eu vou, a unção está sobre mim e ponto final. Até que chegou o dia em que a Bíblia diz, Juízes 16, 20. Dalila, ele dormiu no colo de Dalila. Ele estava tão acostumado ao pecado, ele estava tão displicente, que ele dormiu. Dalila só fez assim, ó, pode vir. Os filisteus chegaram, cortaram o cabelo dele. Esse foi o segredo. E esse era o segredo dele. Aí, em 16:20, disse Dalila, disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E várias vezes ela falava assim, Sansão, porque ele não falava, ele não abria. Aí ela acordava ele, ou primeiro, ele estava acostumado a dormir ali. Aí ela falava, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele acordava assustado, mas aí ela falava, brincadeira, brincadeirinha. Só que esse dia, ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, ele estava dormindo. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, olha o que é você estar acostumado a trabalhar para o Senhor como se fosse qualquer outra coisa que você estivesse fazendo. Diga assim, não é na minha habilidade. Na minha habilidade. É a diferença. É a presença de Deus. A presença de Deus. Amém? Aí ele acordou assustado e disse com ele mesmo, era ele mesmo, sairei ainda dessa vez como dantes, e
sabia. E ele acordou e disse: ainda vou me levantar e vou me libertar. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Percebeu como que pode acontecer, gente? O negócio vai caminhando, vai crescendo. Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Que frase assustadora essa! Para quem? Era só levantar e matar leão, e matar homens. Com uma queixada ele matou 1000. E tranquilo. Era grandão, bonitão, forte, né? Que frase assustadora. O quê? Cadê minhas forças? Cadê meu dom? Uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante. Um pastor muito famoso subiu no púlpito e foi pregar. E não se sabe porquê, mas nós sabemos, né? A pregação não fluía. Ninguém entendia o que ele estava falando. Aí uma pessoa bem simples da igreja falou assim: pastor, se o senhor tivesse subido do jeito que o senhor desceu, as coisas teriam sido diferentes. Ou seja, humilde. Eu não dependo de mim. Não é na minha força. Não é na minha intelectualidade. Não é na minha experiência. Mas é na minha dependência do Espírito Santo de Deus. Ele perdeu a presença antes de perder a força. A verdade é isso. A presença de Deus já não estava com ele. Aí ele não tinha força. Acabou. Então, gente, quem já está cansado de ouvir, eu estou fraco. Isso daí não está acontecendo. Primeiro a fraqueza. É porque você está sem alimento. Você está fora da presença. Você precisa buscar mais Deus. Você precisa clamar. Você precisa buscar a presença. Porque só somos fortes em Deus. Só Deus pode nos fortalecer. Senão qualquer coisa é motivo. Aleluia. Qualquer coisa é motivo. Ah, não estou com força. Ah, estou desanimado. Ah, hoje não dá. Amanhã também não. Talvez depois de amanhã. Não sei o quê. O que vai acontecer? Acabando a força. O maior perigo não é perder recursos. Por quê? O cabelo cortou, mas se Deus estivesse, nem chegariam perto dele. Amém, amados? O maior perigo é perder a comunhão com Deus. E você quer ver uma pessoa cair? Cair mesmo é quando ele não consegue orar, ele não consegue buscar a Deus, essa pessoa não consegue ler a palavra. O que está acontecendo? Está perdendo a presença de Deus. E outra, não tem, aí outro sinal, não tem prazer na comunhão. Sempre tem mais coisa para fazer, não tem prazer na comunhão. E eu quero dizer para você, Sansão de joelhos, que aí ele vai cair. Encontrou o que o orgulho havia roubado. O que o orgulho dele tinha roubado? A presença de Deus. Ele sentou no trono do coração dele. Diga assim: no meu coração. No meu coração. É um trono. Para o meu Deus. Para o meu Deus. Eu saio
um cavalheiro, ele não vai falar, sai daí que aqui é meu lugar. Não, sou eu que digo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Amém, amém, amado? Amém. Quando Sansão estava forte, ele confiava em si. Quando ficou cego, porque ele fica cego. Quando ele ficou cego e preso, aprendeu a depender de Deus novamente. Amém. Ele teve que ficar cego e preso. Às vezes você fala, mas quanta luta! Não acaba essa luta. Porque é a única maneira de você voltar para o braço de Deus. Tem que voltar. Porque você vai despencando, vai ficando sem força. E a sua força vem do Senhor. Se eu não busco ao Senhor, eu vou ficar fraco. Vazio. Então, o homem que antes confiava nos próprios braços, agora precisava voltar a orar. Precisou acalmar Deus. Era tão forte. Conseguia tanta coisa. Achava que tinha tudo. O homem que antes agia por impulso, agora precisava orar. Não era mais no impulso dele. Então, queridos, foi na humilhação que ele encontrou novamente a presença de Deus. Às vezes precisa ser humilhado, né? Às vezes precisa sofrer quebrantamento para haver arrependimento. Dizem, a palavra de Deus diz que os filisteus riam dele. Cadê? E ele cego, sem enxergar nada. Aí ele clama ao Senhor. Foi na humilhação que ele encontrou novamente a presença de Deus. Existe algo poderoso nos joelhos dobrados. E lá estava então o grande Sansão, juiz de Israel, quebrantado, humilhado pelo inimigo. Mas é o inimigo, não você. Você se afastou de Deus, o inimigo teve acesso. Quem se ajoelha diante de Deus não precisa se curvar diante do pecado. Glória a Deus. Quem está de joelhos, buscando a Deus, Senhor, sem o Senhor não dá. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não posso. Sem o Senhor eu não vou. Moisés orou. Como foi que Moisés orou? Se o Senhor não for conosco, eu não dou um passo. Está certo ele. Se o Senhor não for conosco, Deus fala para Moisés, ó, esse povo, eu não vou com você, Moisés. É o seu povo. Moisés falou, Senhor, eu não dou um passo se o Senhor não for conosco. Sou louco? Amém, amados? Amém. Amém. E aqui, nós vamos dar um tempo aqui com Sansão. Guarda aí, Sansão. E nós vamos para o segundo personagem da noite. Nós vamos falar que dá para linkar com Sansão. Em Lucas, capítulo 15, nós vamos encontrar a conhecida parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece a história. Amém. O filho pródigo, ele chega para o pai e pede para o pai,
Sansão acreditava na sua força. Sansão acreditava no seu dom. O filho pródigo, ele acreditou na sua herança. Acreditou no dinheiro, na posição social, no status. Nós vamos ver então, eu vou falar o que vocês já conhecem, que antes de voltar para casa, ele precisou ter o orgulho quebrado. Hã? Você falou versículo 15? Não, ainda não falei. Antes de voltar para casa, o filho pródigo precisou o quê? Quebrar o seu orgulho. Porque também foi o problema dele, foi o orgulho. Sansão teve orgulho de ser o cara espiritual, o que tinha dom. O filho pródigo era o riquinho. Antes de abraçar o pai, quando ele voltou para casa, ele precisou reconhecer o seu erro. Deus, ele não se move por choro. Ele não se move. Às vezes, nós vemos as pessoas contando para Deus, né? Senhor, a luta está grande, eu não estou aguentando. Mas eu quero dizer para você só uma coisa. Deus fala, tem que arrepender, tem que voltar. Você está fora. Hã? Entra nos meus caminhos. É só voltar. Então, antes de viver a comunhão permanente, novamente, precisou passar pelo arrependimento. Não, Deus não vai se mover por palavras. Ele quer ver atitude. A história do filho pródigo não é apenas sobre um filho que saiu de casa. Porque poderia falar, não, mas isso aí foi um filho que saiu de casa. Não! Foi um problema de orgulho. É sobre um coração que se afastou do pai e precisou voltar. Eu acho muito linda essa história, que o pai, ele não falou, não vai não, filho. Por favor, fica comigo. Eu já estou velho. Eu tenho negócios para você fazer para mim aqui. Com quem vai ficar? O pai não falou nada. Deixou o filho ir. Porque ele tinha que cair em si. Então o orgulho sempre nos afasta da casa do pai. Presta atenção. Você vê uma pessoa saindo da casa do pai, é porque o coração dela está endurecido. Ela está buscando outras coisas. Ela está encantada com outra situação. O filho mais novo chegou diante do pai e disse, eu quero a minha herança. E desde quando você pede a sua herança antes do testamento ser lido? Da morte. Na prática, sabe o que o filho pródigo disse do pai dele? Trocando em miúdos, o que o filho pródigo disse ao pai dele? Pai, eu quero o que o Senhor pode me dar. Do Senhor, o que o Senhor pode me dar é a minha herança. Mas não quero viver debaixo da sua autoridade. O que ele estava falando para o pai era isso. Eu quero a minha parte e da minha parte. E o que eu vou fazer é problema meu. Se eu não quero te dar nenhuma satisfação. O orgulho sempre
indo na igreja o tempo todo? Não sei por que vocês acham que para eu ter comunhão com Deus, eu preciso ir na igreja. Fora da comunhão, você fica longe de Deus. Porque se eu não conseguir conviver com meu irmão, Que eu estou vendo? que eu estou vendo, eu não aguento ver as falhas dele, como é que eu vou crer e me entregar aos cuidados de um Deus que eu não estou vendo? Isso é treinamento. Comunhão, diga comigo, comunhão. Comunhão é treinamento. Treinamento. Família é treinamento. Treinamento. Família é treinamento. Porque quando você é mãe, você vai aprender. Vai. E o filho, sempre gozado, né? Que o filho não quer ser dominado. Então, o orgulho, a soberba, quando eu estou no trono, dentro do meu coração, esse é um sinal. Eu não quero ter que dar nenhuma satisfação, muito menos para Deus. Não quero dar satisfação na igreja, não quero dar satisfação em casa, eu quero viver a minha vida. Isso é rebeldia. Então foi o orgulho que fez o filho acreditar que seria mais feliz. Seria o quê? Mais feliz. Ele está correndo atrás da felicidade. Estou saindo para ser feliz. Eu estou saindo para ser feliz. Ele fez acreditar que o filho fez, foi o orgulho que fez o filho acreditar que seria mais feliz longe da casa do pai. Loucura. Loucura. Muitas pessoas não abandonam a igreja primeiro. Presta atenção, repita comigo. As pessoas não param de vir à igreja primeiro. Não. É o contrário. Elas se afastam de Deus e aí se afastam do povo. É assim. Hoje eu não estou com vontade, amanhã também, e cada dia menos vontade. Mas não é da igreja que ela não quer. Ela não quer porque ela já se afastou. Entendeu? Ela não consegue ler, ela não consegue ouvir, ela não consegue ouvir uma palavra. É perder tempo. Agora eu pergunto para você. No horário do culto, o que você tem que fazer? Eu não tenho nada para fazer nesse horário. Eu quero estar na comunhão, quero estar junto, quero ouvir. Queridos, aqui não estou dizendo que aquela pessoa que está com um problema dentro de casa, de saúde, um problema de trabalho, isso tudo, nem precisa falar, porque Deus sabe também. São aquelas desculpas que você fala, Jesus, tem misericórdia. Estou com frio. Ah, estava muito frio. Aí está calor. Ah, está muito calor. Não, é diferente, amados. A gente dá pra gente mesmo. Hã? A gente dá pra gente A gente dá desculpa pra gente mesmo. Quando vê, tá ficando vazio. Aí vai ficando vazio, vai ficando triste. Vai se encantando com as coisas do mundo. Do nada. com as belezas Mas da terra. é isso, né? Não, é claro, se você tem um problema de enfermidade, se você... Nossa, eu acho lindo, assim, os irmãos falando, olha, eu tô ruim, então, assim, orem por mim lá, tá? Né? Uma necessidade. Uma necessidade, uma viagem. Não, amados, não estamos amarrados a isso. É o coração, fala comigo, o problema do coração. Então, abandonam a dependência de Deus primeiro. Abandona. A
a dependência de Deus primeiro. Então, toda vez que acreditamos que podemos viver sem direção divina, entendeu como não é um problema de enfermidade, não é um problema particular, não, é um problema, é uma situação quando eu acredito que eu posso viver sem a direção divina. Então eu não quero saber do corpo, eu não quero saber dos irmãos, é tudo muito chato, demora muito, acabou, não acabou ainda? É espiritual o negócio. É espiritual. É. É espiritual. Estamos caminhando na mesma estrada do filho pródigo. Nós sabemos onde é que essa estrada vai dar, gente. Nós conhecemos a história do filho pródigo. E ele não deixou, primeiro, o coração se encantar com o mundo. Não. Ele abandonou o pai e aí o mundo foi tomando conta dele. Repita comigo. A dureza do coração, nos faz confundir. Liberdade. Com distância de Deus. Eu preciso ser livre. Aliás, eu sou livre para fazer o que eu quiser. O que eu estou falando? Eu não preciso de Deus. E o pior é que a pessoa jura de pé junto que é crente. Ele não fala que é ateu. Mas o caminho que ele está vivendo está indo em direção ao caminho do filho pródigo. O filho gastou tudo. Diga comigo, gastou tudo. Gastou tudo. Segundo, viveu como quis. E o pai deixou. O pai deixou ele levar tudo. O pai deixou ele viver do jeito que ele queria. Terceira coisa que ele fez. O filho pródigo fez as suas escolhas. O filho pródigo Todo mundo pode fazer. não tinha ninguém olhando. Liberdade total. Felicidade total. Total. Mas chegou um momento em que a festa acabou. Amar. Não tem jeito. Não. Acaba. Acaba a festa. Então, qual foi o caminho da queda? Gastou tudo, viveu como quis e fez escolhas, as suas escolhas. O dinheiro acabou. Ele gastou tudo, ficou sem dinheiro. E os amigos, amados? Aham. Distante. Adiós, muchacho. Eu conheço. Nunca vi. Você quer saber quem são seus amigos? É na hora da dificuldade. Os que não são seu amigo e que parecem que são, cai fora. Pula do barco. Essa é a característica. Morre enquanto tem cerveja e picanha. É, tem que ter Dinheiro, né? Tem que ter dinheiro também, né? Não, então como é que vai ter tudo isso? Não é de graça. Não, o pior, sabe qual é o pior? Um paga pro outro. O pior é que o filho pródigo pagava para todo mundo. Então, você tem É isso dinheiro. mesmo. Aí você tem um monte de amigos. Nossa! Você já viu a pessoa que é viciada tem um vício? Ou bebida, ou cigarro. Onde ele vai, alguém dá um cigarro para ele, alguém paga uma pinga para ele. E tem sempre um do lado. Sempre um do lado. Sozinho. Não. A nossa mãe dizia, né? Quem tem vaca ganha queijo, né? Ah, é verdade. Quem tem vaca ganha queijo. Esse é novo. Ela Então, o dinheiro acabou, os amigos foram embora. As mulheres, então, minha filha, foram as primeiras. Sim. Não é As diferente. mulheres, então, foram as primeiras. Não é diferente, gente, de hoje. Não é diferente. O caminho é o Pior que mesmo. homem. Mulher é pior que homem. O caminho é o mesmo.
pro chiqueiro. Ele foi parar entre os porcos. E como Sansão, cego, amarrado, preso, quando ele se viu no meio dos porcos, nunca passou pela cabeça dele. Por quê? Repete comigo, para nós termos participação. O pecado promete sempre liberdade, mas entrega escravidão. Ele foi alimentar os porcos. Ele foi trabalhar para os porcos, dar comida para os porcos. E comia a comida dos porcos também. E ele queria comer a comida dos porcos, porque não tinha comida. Então o pecado, ele promete liberdade e entrega escravidão. Não é de graça. Não. O pecado, o salário do pecado é muito alto. E chega no final é morte. O pecado, vamos repetir, aqui é o salário, hein? O pecado sempre promete prazer. Mas entrega vazio. Quem está no pecado, amado, não se iluda com as risadas. Não se iluda com as festas. Com a felicidade. Com aquela felicidade que ninguém tem, só ele. Mentira. É vazio. A dureza do coração faz a pessoa insistir. Não, mas não é possível que eu cair nessa. Primeira coisa que ele fala. Eu não vou demonstrar para ninguém que eu estou nessa situação. Então, o que é isso? Dureza do coração. Faz a pessoa insistir no caminho errado. Aí fica mais errado ainda. Mesmo vendo o sofrimento aumentar. Orgulho. Por causa do orgulho, ele não tem coragem de dar um basta naquela situação. Isso nem se cogita. Né? Quando é que o milagre acontece? Vamos prestar atençãozinha aqui? O milagre começa quando a pessoa reconhece a sua condição. Ou seja, ela vai levando aquilo. Vai achando que vai melhorar. Vai ficar bom. Porque eu estou num bom lugar. Eu vou voltar a ter dinheiro. Eu vou voltar a ter amigos. Eu vou voltar a ter trabalho. Isso aqui é uma fase. Só que essa fase vai piorando. Então o milagre começa quando a pessoa reconhece a sua condição. E a Bíblia diz, Lucas capítulo 15, versículo 17. Não. Lucas capítulo 15, versículos 17. 15 uma vez, 17 duas. Capítulo 15, versículo 17. Diz assim: então, caindo em si, disse. O que aconteceu? Caindo em si. Ele caiu e falou: opa, isso aqui não vai melhorar nunca. Isso aqui só está piorando. Eu vou morrer aqui. O que ele fala? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Ele caiu em si. O filho pródigo caiu em si.
caindo em si. Essa é uma frase poderosa desta palavra. O clímax dessa parábola, Arrependimento. é essa aqui. Caindo em si. Ali ele estava numa encruzilhada. Ou ele fazia alguma coisa que o levasse para o Pai, ou ele ficava ali até ser consumido. Ele foi esperto. Ele foi sábio. Antes de voltar para o Pai, ele precisou voltar para a realidade. Gente, não tem como você não saber o que é bom e o que é ruim. E a minha realidade só está piorando. Essa foi a análise que ele fez. Mesmo porque ele sabia o que era uma boa vida junto com o Pai. Ele conhecia a boa vida junto com o Pai. E a realidade que ele estava vivendo estava muito longe daquela vida que ele tinha com o Pai, na casa dele. Enquanto nós justificamos os nossos erros, continuamos longe do Pai. E ele não vai facilitar para nós, não. Não espere facilitação. Enquanto culpamos os outros, porque sempre o outro é culpado, é a mulher que me desce, é a mesma autojustificação. Enquanto culpamos os outros, continuamos longe. Mas quando reconhecemos a nossa condição, o caminho da restauração começa. É fácil, gente. O duro é quebrantar o coração. O duro sou eu cair em si. E aí nós podemos voltar lá para o Sansão, né, gente? Lembra de Sansão? Nós estávamos lá no Antigo Testamento, a história se repete aqui agora para esse jovem. Nós vamos ver aqui que Sansão, a graça de Deus é maior que o nosso fracasso. A graça de Deus é muito maior do que o que eu fracassei. O que eu errei. Pensa nisso. Sansão vai experimentar agora, no fim da vida, a graça de Deus na vida dele. A história de Sansão poderia terminar na derrota, sim ou não? Sim. Né? Se não desse tempo. Se não desse. A história dele poderia acabar ali. Mas Deus é especialista em recomeços. Diga isso comigo. Deus sempre dá a oportunidade de recomeçar. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Quando Sansão clamou, cego, de joelhos diante dos seus inimigos, quando Sansão clamou, Deus ouviu. Glória a Deus, aleluia. Deus ouviu. Quando Sansão se arrependeu, Deus respondeu. Quando Sansão reconheceu sua dependência, Deus fez o quê? Restaurou a sua força. Aleluia! Glória a Deus! Isso nos ensina uma verdade. A graça não ignora o pecado. A graça, ela não tem nada a ver com o pecado. Mas oferece restauração ao arrependido. Graça é o arrependimento. A graça derruba o orgulho. Quer mais humilhação do que Sansão estava vivendo? Quer mais humilhação do que o filho pródigo viveu lá no meio dos porcos? A graça derruba
derruba a autossuficiência. Eu sou eu e ninguém mais. Não. Ainda tem que abaixar a crista. Porque é em mim. Assim diz o Senhor para nós essa noite. É em mim que você é forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a graça nos leva de volta a depender de Deus. Ou seja, Sansão perdeu os olhos. Gente, não tem jeito. Perdeu. Ele está morrendo aqui. Mas vai para o céu. Amém, amados? Aleluia. É isso que importa. Aleluia. A graça, ela leva o homem de volta a Deus. Sansão perdeu os olhos físicos, mas recuperou a visão espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Perdeu a força por um tempo, mas encontrou novamente a presença de Deus. Glória a Deus. Hoje, o Espírito Santo de Deus está nos perguntando: o que precisa ser quebrado em você? É, muita coisa. Chega de sofrer, né, gente? Chega de sofrer. Deus, Ele quer quebrar algo em nós essa noite. O orgulho, a autossuficiência, a dureza do coração, a resistência ao arrependimento. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele não quer pessoas perfeitas. Deus procura corações que se rendam a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Sansão caiu quando confiou na sua própria força. Mas se levantou quando voltou a depender da graça de Deus. Amém, amados? E nessa noite você pode fazer o mesmo que Sansão fez. Entender que sem Deus você não é nada. A sua autossuficiência não vai levar a lugar nenhum. E se houver algo que tem que se arrepender para Deus retomar e fazer tudo novo na sua vida, não fique endurecido. Renda o seu coração ao Senhor. O Senhor quebra o nosso orgulho. A palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo. Dá graça aos humildes. E dá graça aos humildes. Gente, imagina que loucura é essa? Você querer brigar com Deus. Pelo amor de Deus, que é isso? Senhor, quebra o nosso orgulho, tira toda a dureza do nosso coração, faz-nos olhar para a cruz e lembrar que sem Ti nada podemos fazer. Você pode fazer essa oração agora? Amém. Fale diante de Deus: sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Então que a Tua graça derrube a nossa carne e nos ensine novamente o valor da comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ver lá o que aconteceu com o nosso jovenzinho, quebrantado que só ele. Nós falamos. Há pessoas que precisam de um cair em si. Sabe por que nós demoramos? Porque na hora que você entende que você está brigando com um Todo-Poderoso. É o Espírito Santo que vai fazer. Ele tem que fazer, ele faz direto, ele está ali, ó, convencendo o. Mas enquanto você não se quebra, mas se você não se abrir, ele vai ficar ali, ó. Não espere o Espírito Santo se arrepender por você. Nem arrombar, né? Não vai arrombar. Não. Então há pessoas que precisam cair em si espiritual. Eu preciso olhar para a minha circunstância. Está indo de mal
perdão. Você que está na live, essa palavra é para você também. Que hoje você possa cair em si, se você estiver numa situação onde você percebe que você perdeu a comunhão com o Pai, perdeu a graça ali de ver as coisas. Um dia você já conheceu o que é viver bem, mas hoje está difícil. Então cai em si, reconhece que precisa voltar para Deus, reconhece que precisa restaurar a comunhão com Ele e reconhece que precisa pedir perdão. Amém. De joelhos, o jovem, ele encontrou o que o orgulho havia perdido. O filho ensaiou uma oração. Vocês viram ele em frente ao espelho lá, ensaiando uma oração? O filho pródigo? Eu vou chegar na casa do meu pai e eu vou dizer assim, assim, assim. Eu vou convencê-lo que eu sou o filho dele. Quando ele chega na rua da casa dele, e ele tinha ensaiado a seguinte oração: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas quando ele volta... Não entendi. Sim. Né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pequei contra o céu e contra ti. Ele não voltou exigindo direitos. Cara de pau, né? Ele ia chegar e falar assim, minha herança, acabei com ela, então eu não quero nada. Ele foi achando que ia ser empregado na casa do pai. Então ele não voltou exigindo direitos. Ele voltou reconhecendo a sua necessidade. O orgulho dizia, você consegue sair dessa sozinho. O arrependimento dizia, eu preciso do Pai. Amém, amados? Já não sou digno. Já não sou digno. Quem se humilha diante de Deus encontra restauração. Vamos ler, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele se humilhou diante do Pai e ele encontrou restauração. A graça corre ao encontro de quem decide voltar. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. O filho caminhava de volta, mas o pai correu em sua direção. Que cena linda! Não é? O filho esperava julgamento, o pai ofereceu abraço. Glória a Deus. O filho esperava condenação, o pai ofereceu restauração. O filho esperava ser tratado como servo, o pai o recebeu como filho. Essa é a graça de Deus. A graça derruba o nosso orgulho. A graça quebra a nossa autossuficiência. A graça nos faz reconhecer que tudo que temos vem do Pai. Glória a Deus. A comunhão é restaurada. O Pai mandou preparar uma festa. Glória a Deus. Aleluia. A comunhão foi restaurada. O relacionamento foi restaurado. A identidade foi restaurada. O filho voltou a ocupar o lugar que nunca deveria ter abandonado. Glória a Deus. Aleluia. O maior presente da volta não era a roupa nova. Não era o anel, nem era a festa. Era estar novamente na presença do Pai. Glória a Deus. O maior presente dele não foi nada material, mas sim a presença do Pai. Talvez alguém esteja vivendo longe da casa do Pai. Talvez fisicamente esteja na igreja, mas emocionalmente distante. O Pai continua esperando. O Pai continua olhando para o caminho. O Pai continua pronto para abraçar. O filho pródigo descobriu que o caminho de volta para a casa do Pai começa quando o orgulho termina e o arrependimento começa. Se você deseja voltar para mais perto do Pai, restaurar sua comunhão, experimentar novamente a graça de Deus, hoje é dia de se levantar e voltar para casa. O Pai continua de braços abertos esperando por você. Levante-se no seu lugar, levanta a tua mão.
Confesse. Amém, glória a Deus. Fala, Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Eu preciso do Senhor. A coisa mais difícil que está acontecendo, Pai, não são as dificuldades do dia a dia, mas sim a Tua presença me faz falta. Eu necessito de Ti. Em nome de Jesus, Pai, olha para esse povo que está aqui nessa noite, Pai. Aquele que está na sua casa agora fazendo esta oração. Deus, me perdoa porque eu me deixei me afastar de Ti. Em nome de Jesus. Mas o Senhor está sempre de braços abertos me esperando. Eu me arrependo, Senhor, da minha autossuficiência. Eu me arrependo, Senhor, de ser orgulhoso. Eu me arrependo de ser soberbo. E me entrego, Senhor, totalmente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que encheu o nosso coração, nos deu entendimento, sabedoria, para a gente poder saber o que fazer, Pai. Queremos, Senhor Deus, através desse conhecimento, praticar, colocar, Senhor Deus, isso no seu devido lugar, para que a gente, no momento, Senhor Deus, que estivermos travando nossas lutas, a gente saiba o que fazer. Eu te louvo, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por tudo. Glória a Deus. Mais uma vez, Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor, porque eu creio, Pai, que cada oração, cada motivo que foi colocado na Tua presença, o Senhor já veio e nos abençoou, e eu te louvo por isso, Pai. No nome de Jesus, eu digo amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção sobre os irmãos e irmãs da live também. Pai amado, se conosco, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja brasileira, Senhor Deus, Tua igreja que está dispersa no mundo todo. Sei com Jerusalém, Pai amado, trazendo paz ali, eu te peço, Senhor. Pai amado, seja por toda a seara do Senhor. Pai, por cada irmãozinho, cada irmãzinha, e eu te agradeço, Pai amado, por tudo. O Senhor tem sido muito bom conosco. Amém. Tenha a paz do Senhor, seu irmão, a sua irmã. Deus abençoe você. Vamos em paz. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.